antes de dar sequência na modelagem aqui, a gente vai pra manga, tá? Já que a modelagem da manga já tá pronta. A gente já fez a modelagem da manga lá na última aula. Então, assim, se você chegou agora e está meio perdido, vai lá assistir, que tá assim, ó, uma belezinha pra você fazer todo esse processo de modelagem junto com a gente durante essa semana, tá? Então, a modelagem a gente já fez na última aula. E a margem de costura, a gente vai seguir a mesma lógica que a gente seguiu aqui na parte da frente das costas. Na parte aqui da lateral da manga, a gente vai colocar 1,5 cm de margem de costura, porque vocês vão fazer a costura francesa com a Aline, tá? Ó, então da letra R até a letra E, a gente vai colocar 1,5 cm, lembrando que a margem de costura é sempre para fora da modelagem, tá? Do outro lado aqui, do Q até a letra D, eu também vou colocar 1,5 cm. Na parte aqui da cava, eu vou fazer em vermelho aqui pra vocês, tá? O que é a cava da manga? É justamente essa curva que a gente fez. Então, ele sai do D, passa pelo L, chega até o G. Aí, ele vai até o M, passa pelo A e vai descendo agora até o N, o O, o P, até chegar na letra E, tá? Então, esta é a cava da manga, que inclusive nós já tiramos a medida dela lá na última aula para fazer o encaixe da manga com a blusa, certo? Então, aqui, como a gente deixou 1 centímetro na modelagem ali na cava, aqui eu também preciso colocar 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar 1 centímetro além desta linha. Fizemos 1 centímetro aqui na cava e aqui na parte o que seria a barra da manga ou do punho, eu também vou colocar 1 centímetro, porque vocês vão fazer o acabamento aqui em viés. O mesmo processo ali que vocês fizerem na cava, aqui vocês também vão fazer o mesmo processo, tá? Coloquei margem de costura, agora é só tirar o excesso de papel. Claro, a gente vai passar isso aqui a limpo depois, né? Mas só para vocês entenderem como que a modelagem ela vai ficando pronta ao longo ali do processo de desenvolvimento. Vou colocar algumas informações aqui, tá? Então, a gente tem o fio da manga, que a gente já fez esse processo nas outras modelagens, que é sempre no sentido do comprimento. Então, aqui eu vou esquadrar aqui a barra, porque o sentido do comprimento dela é exatamente nessa linha AB que a gente fez aqui, certo? Então, fio da minha manga. Aí a manga, a gente tem manga, o braço direito e o braço esquerdo. Então, a gente vai cortar 2 vezes, ok? E aqui eu escrevo manga. E tem mais um detalhe na manga, que a gente vai conversar agora. Quando vocês unirem aqui ombro da frente com o ombro das costas, vocês vão ter aqui uma costura, certo? No ombro. E eu já falei pra vocês que a gente precisa fazer a marcação aqui desse pique. Então, eu vou até aproveitar, ó.
Eu vou posicionar minha modelagem aqui em cima, lembrando que eu preciso colocar exatamente na margem de costura aqui, tá? Casar a margem de costura, ou você pode também tirar a medida. Então, tira a medida daqui com a fita métrica em pé e faz a marcação ali na modelagem. Como eu consigo ver no meu papel aqui, que eu falei pra vocês que ela é um pouco transparente, então aqui, ó, eu vou fazer um pique, igual a gente fez aqui. Na parte da manga, eu também vou fazer um pique para vocês, lá na hora da costura, terem a ideia, né? Unirem o ponto D com o ponto F, o ponto E com o ponto Q, e daí aqui tem que ter um pique para vocês unirem justamente com essa costura aqui da linha do ombro, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente tirou, eu vou deixar essa modelagem aqui pra gente fazer o pique ali na união ali. A gente tirou as medidas da cava da frente e da cava das costas, certo? Então, cava da frente eu tenho 22,5 e cava das costas 26,4. O que eu vou fazer? Eu vou marcar essas medidas aqui na cava. Esse lado aqui da curva D, L, G, M e A seria o lado das costas. Então eu preciso marcar esta medida aqui de 26,4 até chegar, né, na medida do 26,4. Pode ser que quando eu tiver aqui, ó, fazendo esse processo de medir, esta medida de 26,4, ela passe do meu ponto A, que na verdade foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Não tem problema ela passar, eu preciso fazer a marcação, tá? Então, se ela passar do ponto A, não tem problema. Até porque a cava da frente, ela é menor do que a cava das costas. Então, é meio que uma compensação, tá? Aí, cava da frente, eu tenho 22,5. Então, eu vou medindo daí a outra curva, que seria a curva E, P, O, N e A. Que seria a curva que ela fica mais curvada, digamos assim. Mais curvada? Será que tá certo? Ó, aqui eu tenho 22,5. Tá vendo que aqui ficou um espaço? Então, nesse espaço, aí agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Vou tirar uma medida, que no meu caso tinha dado 0,9 de diferença de medida de manga para peça. Lembram lá na primeira aula? Pois é. Então, eu vou pegar metade dessa medida, que é mais ou menos ali 0,4, 0,5. Tá ali no meio dos dois, tá? E faço essa marcação aqui. Aqui a gente vai fazer um pique, tá? Porque esse pique vocês vão encaixar na costura ali do ombro, frente e costas, quando vocês forem costurar a manga, encaixar a manga na peça, ok? Então, vou pegar aqui um papelzinho. Eu já vou fazendo esses processos para que todas as marcações fiquem bem certinhas e não ter nenhum problema lá na hora da costura. Então aqui, ó, eu tenho a minha marcação da manga, então a minha manga já tá certa. E agora aquela marcação da gola que a gente acabou de fazer também, tá? Aqui, ó, ele vai perdendo o fio, ele não corta mais. Então aqui eu tenho a gola, aqui eu tenho o pique que vai encaixar na vista e aqui eu tenho o pique que vai encaixar na costura do ombro. Finalizamos a parte do corpinho, agora vem a parte da saia. Então assim, basicamente a parte mais difícil
E nem foi tão difícil assim, vamos combinar. Do vestido já foi. Agora a gente vai fazer vários retângulos, basicamente. Só tem mais duas partes que não são retângulos, mas assim, o resto é tudo retângulo. Então, o que acontece? A gente vai fazer um retângulo para fazer a parte da saia, tanto parte frente quanto costas, e o retângulo aqui da parte da manga. Mas eu queria conversar com vocês sobre essa questão do franzido. O que acontece com o franzido? Para que a gente consiga ter um efeito de franzido, é interessante que quando a gente tem uma medida e a gente quer encaixar um outro tecido que tem uma medida maior, a gente precisa fazer esse processo de franzido. Quer dizer, isso é uma das técnicas, certo? O que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar duas coisas super importantes, que é o tecido que a gente vai franzir, né? O tecido que a gente vai fazer esse elemento estético que é o franzido, e também a medida de franzido que eu quero. Então, por exemplo, aqui nós estamos usando um crepe. Nós também fizemos esse mesmo processo no tencel. O que aconteceu no tencel? O tencel, a sensação é a mesma medida, é a mesma modelagem, no caso, que eu fiz esse vestido, a gente fez no tencel. Ele ficou com um franzido mais encorpado. Por quê? Porque o tecido do tencel, ele é um pouco mais grosso, digamos assim, né? Ele tem uma maior gramatura do que o tecido do crepe. Fizemos também em viscose, e a viscose ficou muito parecido com o efeito do franzido do crepe. Então, mesmo sendo a mesma modelagem, em dois tecidos diferentes, eles ficaram com aspectos diferentes. Então, o tencel, a sensação é que o franzido ficou mais encorpado, e na viscose e no crepe, parece que ele ficou mais murcho, assim, vamos dizer, vou usar essa palavra, mas não necessariamente é isso, tá? Quanto mais medida você tiver, mais franzido você vai ter. Então, por exemplo, a gente tem aqui a parte da cintura da frente. Eu preciso acrescentar uma medida, certo? Para fazer o franzido. Quanto maior essa medida de acréscimo na modelagem, mais franzido eu tenho. Tá? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para chegar nesse efeito. Se você gosta de mais franzido, você pode colocar mais medida do que eu vou propor aqui. Se você não gosta tanto do franzido, você pode colocar outra medida aqui menor. A única coisa que você precisa prestar atenção é o seguinte: a gente tirou a medida da circunferência do quadril. Por que a gente fez esse processo lá na tomada de medidas? Porque na saia, quando a gente vai fazer a saia aqui, a gente fez a parte da blusa toda com as medidas da parte de cima. Então, a gente tirou a circunferência do busto, a altura da cintura da frente, e foi isso. Aqui na parte da saia, a gente tem a região do quadril. Pode ser que você seja o tipo, tem um biotipo que seja o triângulo invertido, por exemplo, onde a circunferência do seu busto, ela pode ser muito próxima ou até maior do que a circunferência do seu quadril, por exemplo. Mas assim, é uma exceção. A maioria, de nós mulheres tem o quadril com uma circunferência maior do que o busto. Tá? E daí o que acontece? Quando vocês fizerem a saia, se vocês não colocarem essa medida que eu vou sugerir, se vocês fizerem um franzido menor, colocarem uma medida de franzido menor, ou até assim quase nada, vocês têm que tomar cuidado para que a saia não pegue na região do quadril. Tá? Então, quando vocês fizerem um retângulo ali da saia para encaixar na blusa, só prestem atenção para que essa medida de largura de saia, ela não seja menor ou muito próxima do seu quadril, porque senão vai ficar pegando, vai ficar feio, tá? E a estética do vestido, ele pede um franzido. Então, assim, gente, caprichem no franzido para que não fique mirradinho, ok?
Bom, para fazer este franzido, qual que foi o cálculo que eu fiz? Eu peguei o comprimento da saia que a gente tirou lá na tomada de medidas. Então, no meu caso aqui, o comprimento da saia eu vou fazer de 43 centímetros, tá? E a largura da saia da frente, a saia da frente é diferente da saia das costas em relação à medida, porque a gente ainda tem a vista, tá? Que a gente vai fazer essa modelagem ainda. Mas a gente precisa da medida aqui da cintura, tanto da parte da frente quanto da parte das costas, mas vamos começar pela frente. Então, a saia não é nada mais, nada menos do que um retângulo com a medida de altura, né, do comprimento ali da saia, que no meu caso vai ser de 43 centímetros, pela largura da saia. A largura, eu vou pegar essa medida, que no meu caso deu 24 centímetros, e eu vou fazer um retângulo com o dobro dessa medida, tá? Então, o franzido, ele vai ficar com esse aspecto de franzido, porque eu vou deixar 48 centímetros. Então, eu preciso encaixar 48 centímetros de tecido num tecido que só tem 24 centímetros. Por isso que a gente faz esse processo de franzido. Se você quiser um franzido mais encorpado, eu sugiro deixar mais medida, mais do que o dobro. Então você pode deixar 2,5 vezes, ou você pode deixar até 3 vezes. Quanto mais medida você deixar ali para fazer o franzido, mais franzido, mais encorpado ele vai ficar. Lembrando que o tecido que você escolheu, ele também influencia nessa questão de estética do franzido. Se for um tecido mais encorpado, mais grosso, o franzido, ele vai ficar bem encorpado, tá? Então, é sempre uma balança, uma compensação. Se eu tenho um tecido muito grosso, talvez eu não tenha que deixar tanta medida de franzido. Se o meu tecido for muito fino, talvez eu possa deixar uma medida bem grande para fazer um franzido bem encorpado, para que o franzido fique à mostra mesmo no tecido, tá? Neste caso, eu vou colocar o dobro, só isso, tá? Em todas as medidas. Então, para a saia da frente, a gente vai fazer um retângulo, que no meu caso aqui vai ser de 48 centímetros por 43, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha linha guia. Começo aqui com a minha linha guia. Vou esquadrar essa minha linha guia para construir o meu retângulo. Vocês já me conhecem, já sabem como eu sou, que eu tenho esses chiques, e assim a gente segue. Então aqui, ó, desse lado eu vou colocar o comprimento, que no meu caso é 43 centímetros. E aqui eu vou colocar a medida do meu franzido, da minha saia com franzido, que é 48 centímetros. E daí, fechei o retângulo. Então, 43. E aqui em cima, 48. Opa, vou ter que revisitar ali a medida, a outra medida ali. Então, aqui eu tenho 43. Agora, eu fecho esse retângulo. Eu fecho. E daí, a gente já vai aproveitar para colocar a margem de costura, tá? Já vamos deixar assim, ó, perfeita a modelagem, nesse caso aqui, tá? Porque as outras a gente vai passar limpo. A margem de costura, se a minha saia, eu tô vendo ela como se eu fosse encaixar ela na modelagem. Então, aqui eu tenho a cintura, tá, gente? Eu vou considerar aqui a cintura. Aqui eu tenho a barra,
Se vocês quiserem fazer essas marcações na modelagem de vocês, pode, tá, gente? Quanto mais informações vocês colocarem para vocês não se perderem no meio do processo, melhor, tá? Aqui a gente vai colocar a vista. Então aqui eu tenho a vista e aqui a lateral. Lembrando que essa medida da modelagem, ela é exatamente a medida que ela precisa ficar quando estiver no corpo, certo? Então agora eu preciso acrescentar a margem de costura. Na vista, a gente vai colocar 1 centímetro. A gente ainda vai fazer a modelagem da vista, tá? E também é um retângulo, bem fácil. Na cintura, a gente vai colocar 1 centímetro aqui de margem de costura, porque foi o que a gente colocou ali tanto na parte da frente quanto das costas. Na lateral, o mesmo processo que a parte da blusa, 1,5 centímetros. Para vocês fazerem ali a costura francesa, que a Aline vai explicar para vocês daqui a pouquinho, cara. E aqui na barra eu vou deixar 1,5 centímetros, porque vocês vão fazer a barra de lenço com a Aline também, tá? Então colocamos margem de costura, eu já vou colocar aqui o fio sempre no sentido do comprimento. Então se eu tenho a cintura aqui e a barra aqui, o meu comprimento é nesse sentido, certo? Então vou colocar aqui o fio da minha modelagem, coloco saia frente, certo? E aqui a gente vai cortar 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque a gente tem lado direito e lado esquerdo, certo? Então temos aqui a parte da saia da frente, certo? Vou cortar pra gente fazer o mesmo processo na parte das costas. Na verdade, assim, eu vou falar sobre o forro, tá? Mas deixa eu tirar o excesso de papel aqui, daí a gente fala sobre o forro da parte da frente. A modelagem da saia da frente. Agora é o seguinte, eu vou fazer a modelagem do forro. Por quê? Porque a gente usou um crepe, ele é um tecido um pouco mais fino, pode ser que ficasse transparente, então a gente acabou fazendo a modelagem do forro, tá? Se você usar um tecido mais grosso, que não tem essa questão da transparência, gente, não faça forro, porque não precisa, tá? Só vai ser um tecido a mais ali na hora de você costurar, e isso pode ser que fique muito pesado, que pese o seu vestido, tá? Não é interessante. Então, assim, eu vou fazer por uma questão de tecido, porque ele é transparente, ok? A gente fez aqui um retângulo, certo? Com 43 de altura, que é o comprimento da saia, por 48 de largura, certo? O que acontece? Aqui na parte da cintura da frente eu tenho 24. Aí eu teria aqui mais 2 centímetros da vista, certo? Que a gente tirou lá na modelagem. A parte das costas, eu já vou até marcar aqui, porque quando a gente fizer a parte das costas, eu já tenho essa marcação. Ó, eu tenho 26 centímetros. Então eu tenho 26 aqui, certo? O que acontece? A gente precisa fazer essa soma de 26 aqui, 24 aqui, mais 2 da vista, tá? Precisamos fazer essa soma. Então aqui eu tenho 26 costas, mais 26 do outro lado das costas, tá? Mais 26 da parte da frente. Aqui eu já tô contando 24 centímetros que deu aqui na minha parte da cintura, mais os 2 centímetros de vista que a gente tirou. Então, mais 26 do lado direito, da frente direita, e mais 26 do lado da frente esquerda. Ou seja, eu podia fazer essa medida vezes 4 também, não teria problema nenhum. Nesse caso, ele deu 104. A medida de circunferência do quadril da Aline é 106. Então, assim, se eu simplesmente fizer um retângulo aqui com a medida de 24, o que acontece?
acontece que vai ficar pegando no quadril. Ou seja, na verdade, assim, pode ser até que ele nem sirva. Então, o que a gente precisa prestar atenção quando a gente faz a modelagem? É justamente para que a modelagem encaixe no corpo, para que ela vista, para que ela entre, para que ela não fique apertada, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de fazer um retângulo com 48 por 43, eu vou continuar, na verdade assim, eu vou diminuir 1 centímetro aqui da altura, eu vou fazer um retângulo de 42, certo? De 42 por 24, mas a gente vai fazer um esqueminha de abrir um pouco aqui para que a gente tenha um volume no quadril, ok? Então aqui nesse papel eu vou fazer o meu retângulo, a gente vai fazer um processo aqui, tá? Uma coisa de cada vez. Eu vou fazer o meu retângulo aqui de 42 por 24. Vamos começar com este retângulo aqui. Então, aqui eu tenho o comprimento da saia, que eu vou deixar o forro 1 centímetro menor, só para uma questão de estética ali, para ele também não ficar exatamente, né, não terminar exatamente ali na 24. Então, aqui daí eu tenho que jogar o 42. Para fechar esse retângulo bem certinho. 24 aqui. E aqui eu vou de novo, porque a fita deu uma caminhada aqui. Aí eu fecho esse retângulo. E agora eu vou cortar ele assim, do jeito que ele tá? Só pra gente, só pra vocês entenderem qual que é o processo que a gente vai fazer aqui. Então, cortei o retângulo. Aqui, ele não vai ficar um retângulo tão grande como o do franzido, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem medida, tá? Faz as marcações aí que você achar interessante. Eu vou fazer aqui, ó, 2 linhas, tá? Eu vou dividir esse retângulo em 3 partes. Mas assim, não precisa... Ele tem 24? Vai dar 8. Vou cortar em 3 partes iguais, então, tá? Então, aqui, ó, 8 e 8. A minha régua tem 10, eu marquei aqui 2 centímetros a menos, então ficou 8, 8 e 8, certo? Nessas linhas que eu fiz a marcação, eu vou cortar, só que assim, eu não vou separar esses retângulos. Eu vou simplesmente deixar unido ali, ó, lá na pontinha eu não vou cortar ele totalmente, não vou separar ele totalmente. Então aqui, ó, aqui, ó, vou quase até a pontinha e deixo eles juntos. Daí eu pego o meu outro papel. E eu vou colocar esse meu do meio aqui, tá? Eu vou colar no papel esse meu do meio. Então, eu peguei a fita. Opa! E eu só vou prender ele aqui, porque depois a gente vai passar a modelagem a limpo, porque vocês já conhecem que modelagem, né, trabalha caprichado. Modelagem precisa ficar bem linda. Então, vou colocar aqui a fita, só para eu conseguir grudar, digamos assim, essa modelagem aqui no papel. Aí, pensem assim, quanto mais eu abro
aqui essa modelagem, mais evasê ela vai ficando, tá? Mas eu também não quero que essa modelagem ela fique muito volumosa, ela fique, nossa senhora, parecendo uma saia godê. É só para que o quadril não fique apertado na saia, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, quando der uns 10 centímetros, mais ou menos, vou fazer uma marcação, tá? Fiz aqui a marcação de 10 centímetros aqui de um lado e 10 centímetros do outro. Ok? Essa marcação de 10 centímetros, eu vou deixar um espaço aqui de 2 centímetros para cada lado. Eu deixei esse espaço de 2 centímetros porque na hora da conferência ali da modelagem, que eu conferi que, né, a circunferência da blusa, ela só está 2 centímetros de diferença ali do quadril da Aline, então quer dizer que eu não preciso fazer essa abertura com um grande volume. Agora sim, se você viu que a tua modelagem, ela tá muito menor do que o seu quadril, daí sim é interessante você abrir mais, você deixar mais espaço, tá? É importante que a peça não fique apertada. Então, ficou com medo? Dá uma abertura maior, certo? A saia ela vai ficar como se ela fosse uma saia evasê. Por que a gente tá fazendo esse processo aqui? No sentido de não fazer 2 vezes o franzido, porque se nós formos costurar 2 vezes um tecido franzido, né, unir 2 tecidos franzidos num outro, a costura fica muito grossa. Então, por isso que, né, a gente precisa fazer um outro tipo de modelagem para que as peças se encaixem e a peça, né, a peça concluída, ela fique interessante no corpo. Até a questão da costura ser muito grossa, ela pode influenciar no acabamento no caimento da peça, tá? Então é necessário pensar nesses detalhes. Neste caso, eu não vou abrir muito aqui, vou abrir 2 centímetros para cada lado. Mas pense, eu abri 2 centímetros aqui na parte direita da frente. Essa mesma modelagem a gente vai usar para cortar 2 vezes, lado direito e esquerdo. E a gente ainda vai fazer o processo, esse mesmo processo lá nas costas. Então, assim, este volume que eu estou criando aqui na saia, ele vai ser suficiente, tá? Nesse caso. Mas se você tiver uma diferença muito grande, Gabi, a minha parte de cima ficou muito pequena comparado com a medida do meu quadril. Então você abre mais essas partes aqui da modelagem, deixa mais aqui, ó, separa mais para você ter mais volume ali de tecido para que a peça possa se encaixar no seu corpo, tá? Então, neste caso, eu vou abrir só 2 centímetros para cada lado. Então, já fiz a marcação ali. Aí, pego a minha fita métrica, a fita crepe, e vou pegar um pezinho de auxílio. Por quê? Porque eu primeiro vou posicionar aqui, e daí eu vou colocar o meu pezinho para modelagem não andar. Daí faço esse mesmo processo em cima. Então, coloquei a fita métrica aqui, vou posicionar. Mesma coisa desse lado aqui. Vou pegar a fita crepe, colar aqui nesse outro lado, igual a gente fez ali na primeira parte, tá? O processo é sempre o mesmo, galera. E aqui também, deixa a modelagem bem certinha. Ela não pode ficar, tipo, levantada ou engruvinhada ou qualquer coisa do tipo, tá? Agora sim, a gente vai colocar a margem de costura. Então, eu vou colocar aqui, mesma coisa que a gente colocou nesta modelagem aqui, tá? Ela vai seguir, a margem de costura, ela vai seguir esta modelagem aqui da saia da frente. Então, se eu tenho... Vamos colocar os nomes aqui. A vista, aqui, certo? Aqui eu tenho a cintura, aqui eu tenho a barra e aqui eu tenho a lateral da saia. Na parte aqui da barra, a gente precisa continuar essa medida aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui uma régua. Deixa eu ver se essa daqui...
Ó, eu gosto mais dessa daqui, tá? Eu vou pegar como se fosse quase do meio das faixas, tá? Eu vou encaixar essa régua aqui nos meios. Nem que eu corte a pontinha aqui desse retângulo que a gente fez, ó. É uma pontinha mesmo, gente, mas assim, é só pra ela ficar mais harmônica, essa barra, tá? E aqui também eu vou unir esses pedacinhos. Daí, a gente vai fazer, então, 1 centímetro aqui, na parte da vista, 1 centímetro de margem de costura. Lembrando que a margem de costura, ela é pra fora da peça. Não esqueçam. Aqui, eu também vou, e daí eu já vou, ó, curvando, digamos assim, tá? Vou deixar ele levemente curvado aqui, essa parte, porque o desenho está pedindo. Na lateral, a gente vai fazer 1,5. Aqui, 1,5. E aqui, na parte da barra, a gente também vai deixar 1,5, porque vocês vão fazer costura, barra de lenço, na verdade, com a Aline. Então, aqui, 1,5 de margem de costura. Coloquei a margem de costura, agora a gente vai cortar aqui o excesso de papel. Para fazer o fio, o sentido do fio, o que eu vou pegar como referência? A gente vai pegar o sentido ali do comprimento da modelagem, só que como referência eu vou pegar a vista. Então eu não vou deixar a peça com o fio no meio dela, tá? Eu vou deixar a peça assim, ó. Ela vai ficar exatamente uma saia vazê. Esse é o processo que a gente faz para alguma saia vazê. Então aqui vocês já tem basicamente 2 vestidos. Então, Gabi, não quero fazer franzido, quero fazer como se fosse uma saia vazê, uma saia godê. Pode fazer, porque você já sabe o processo. Você já sabe o processo para chegar nesse modelo de saia vazê, certo? Então, olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui, hein? Então aqui eu vou pegar para fazer a marcação do fio. Vou esquadrar aqui o centro, né, a vista, que seria o centro ali da parte da frente, faço a marcação aqui do fio, aqui é o forro da saia da frente, e é isso, gente. E 2 vezes, né, porque a gente tem lado direito e esquerdo, ok? Esse mesmo processo a gente vai fazer lá na parte das costas, tá? Mas antes a gente vai fazer a saia das costas. Pra fazer a saia das costas é o mesmo processo que a frente, gente. Agora a gente só vai ficar fazendo coisas repetidas aqui, tá? Então, a gente já tirou a medida da cintura das costas, que deu 26. Eu vou fazer um retângulo, então, vamos fazer o cálculo aqui. 26 vezes 2, certo? Então, o meu retângulo, ele vai ter 43 centímetros de comprimento, porque é o comprimento da minha saia, por 52 centímetros de largura, tá? Vamos primeiro fazer esse retângulo aqui. Faço primeiro aqui a minha linha de comprimento. Quer dizer, uma linha guia, né? Depois eu vou colocar as